Olá, sejam bem-vindos ao De Bem com a Pele podcast. Eu sou a doutora Luciana Santiago e hoje eu trouxe mais uma convidada especial, que é a Sabrina, que é fundadora da Fever Marketing, que é uma empresa especializada em marketing médico. Ela tem mais de 10 anos de experiência no mercado. E mais, para quem me segue aí nos stories, no Instagram, já conhece a Sabrina porque ela foi a minha dupla dinâmica lá na Coreia e a gente teve vários eventos engraçados que a gente vai comentar hoje aqui também. Seja bem-vinda, Sabrina, ao nosso podcast. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu vou adorar contar todos os perrengues. Eu sei que muita gente viu nos stories, quase que em tempo real, mas hoje a gente vai abrir um pouquinho mais do que aconteceu lá, né? Não, gente, foi muito bom, porque até lá na viagem a gente estava comentando, a Sabrina falou assim, meu Deus, eu virei um personagem nos stories. Porque assim, vou contextualizar vocês, a gente foi para a Coreia, né, para participar do Korea Derby, que é um congresso coreano de dermatologia. Nós fomos para trabalhar, né? A Sabrina foi para acompanhar alguns médicos e eu fui para estudar, né? Enfim, e nós fomos juntas descobrir um pouco da Coreia. Nós fomos em lojas, em spa capilar, spa facial, clínica dermatológica. A gente conheceu a Coreia do Sul juntas. E aí foi muito engraçado porque, assim, de um lado tinha eu que comia até pedra, do outro lado tinha a Sabrina que passava mal só de olhar para o matcha. Sim, sim. Mas eu acho legal a gente contextualizar como que começou essa viagem, né? Sim. Como que foi o convite dessa viagem? Na verdade foi assim, tenho amigas assim, tá? Eu estava procurando um congresso internacional para ir e eu já era louca para conhecer um pouco mais da Coreia, porque, né, todo mundo sabe que de lá vem muitas tecnologias para dermatologia e a gente ouve falar sobre o skincare coreano desde lá da época da pandemia. Enfim, já era um lugar que eu queria conhecer. E aí eu descobri que esse congresso agora já era em inglês também. Então já era uma possibilidade de ir. Eu não tinha, assim, eu não conseguia pensar em alguém que ia topar tão facilmente ir para esse congresso assim do nada, porque também a gente não tinha tanto tempo até o dia do congresso. Sim. Mas aí eu lembrei, ó, eu chamei uma pessoa e bastou ela, que foi a Sabrina. Ela me mandou, vamos, eu falei, bora. Na hora a gente já começou a pesquisar passagem, a gente tinha só passagem e um sonho, só né? Só passagem e um sonho. Mas deu tudo certo. A gente voltaria? Totalmente, voltaria, né? Totalmente. Inclusive já quero voltar. Sim, mas realmente foi uma experiência bem diferente, não só em termos culturais, mas nessa questão da culinária. Então a gente tinha, como a Luciana falou, ela que comia de tudo e eu que sofria muito, assim, então qualquer tipo de comida ela tinha um tempero diferente, uma coisa que num primeiro momento eu até pensava, desse eu vou gostar, mas aí eu provava e falava, não gente, não deu. Mas assim, algumas experiências culinárias foram legais, foram diferentes, mas foram legais, eu repetiria de novo, mas realmente é uma viagem que foi bem, pra mim foi bem desafiadora na questão gastronômica, vamos dizer assim. Foi engraçado, porque a gente não estava juntos, eu estava numa aula de congresso, e daí eu postei um box que eu ganhei na hora do almoço lá, enquanto eu estava assistindo a aula. Daí Sabrina mandou um direct, nossa, você vai comer isso? Eu falei, já comi, tava uma delícia. Ela, credo. Sim, gente. Eram umas coisas assim que eu falava, cara, eu não acredito que ela vai comer. E o pior, ela comia no café da manhã. A gente tava acordando e a gente tava atrás de um pão com ovo simples e a Luciana tava lá comendo um ovo diferente, cozido, um kimchi, umas coisas muito... Tudo que tinha diferente coreano, ela falava, não, eu quero provar. Eu acho que ela chegou no Brasil sentindo falta da comida coreana. Eu senti falta, mas olha, apesar da Sabrina não curtir todas as comidas da Coreia, ela e a Luna que tá atrás dessas câmeras são pessoas assim tão legais que mesmo ela, eu sei que eu não vou gostar, mas a Luciana quer provar essa comida coreana, vamos lá com ela. Elas iam, me acompanhavam, enfim. A gente ia pela experiência. A gente, exatamente. Pela experiência, pelo conteúdo, a gente faz tudo. Vale tudo. É. Aí, uma experiência, além da experiência, lógico, culinária, a gente teve também experiência, foi muito legal viajar com a Sabrina e com a Luna, porque a gente eu consegui ver um olhar do marketing para algumas coisas que às vezes para mim como dermatologista passava um pouco despercebido, como por exemplo sobre a experiência sensorial de cada loja que a gente conheceu. Fala um pouco pra gente o que você percebeu. Na Coreia, o que eu mais percebi assim de diferente da realidade aqui do Brasil é que eles, antes de pensarem em vender o produto, eles pensam em vender uma sensação, criar uma atmosfera para trazer esse cliente para dentro da loja, né? Então a gente visitou lojas que realmente a última coisa que tu via ali dentro era o produto. O produto era quase como
estava em segundo plano, né? A loja te convidava a entrar porque ela tinha uma experiência sensorial muito legal, então era tudo muito instagramável, tudo muito grandioso, né? Feito realmente para te publicar. Eu acho que em termos de sensações, a gente visitou muitas lojas que tinham cheiros diferentes, texturas, né, que te convidavam, te provocavam a passar a mão. Uhum. Então, acho que o mais legal da Coreia mesmo é perceber como eles criam estratégias para fazer com que a Coreia saia da mídia, né? E a Coreia só é o que a Coreia é hoje por conta disso, porque eles criaram toda uma cultura em cima do país que convidava estrangeiros a chegar até o país e conhecer aquela realidade. Então, acho que é um universo bem diferente do nosso universo, né? Uhum. A gente, às vezes, até tem aqui um pouco de dificuldade, porque o empreendedor, ele sempre está querendo vender o tempo todo. Só que a gente, do outro lado, como consumidor, não está querendo comprar o tempo todo. Mas, se tu cria uma experiência dentro da tua clínica ou dentro da tua loja, que me convida a dar aquele primeiro passo, entrar na loja, e eu gostei de tudo aquilo ali que eu estou vendendo, que eu estou vivendo, a venda, com certeza, é uma consequência quase que certeira daquela experiência, né? Então, eu acho que o mais surpreendente para mim realmente foi perceber como tudo na Coreia é feito para virar um post de rede social, para virar um story. Eu achei isso muito interessante, porque até sobre os serviços, né? Quando a gente visita uma clínica, não sei se você já passou por isso. Você vai num lugar que você acha bonito. Ai, queria tirar uma foto aqui, mas eu tô com vergonha. Não existe isso na Coreia, porque o enredo todo é preparado para você querer postar. Então, assim, até quando a gente estava no spa coreano, capilar, a gente estava aqui fazendo uma selfie e tinha sempre alguém assim atrás. Se viam que a gente estava fazendo essa foto, eles já davam um jeito ali de participar na hora. Então, além do ambiente ser instagramável, a energia do lugar é muito feita para que você queira divulgar que você está ali. Isso funciona, né? Sim, funciona muito. E falando do spa capilar, até é uma coisa bem... que eu acho que quando pelo menos eu como marqueteira, quando eu vou nos lugares, eu sempre tento olhar com um olhar mais... O que eu consigo tirar disso aqui? Às vezes é um lugar nada a ver, um restaurante. Mas eu tô pensando, cara, o que vai acontecer nesse restaurante? O que tá acontecendo que eu consigo trazer ou pra minha realidade, ou pra realidade de algum cliente? Então, por exemplo, o spa, o que eu achei é que na Coreia tem muitas clínicas, tem muitos spas, então tu encontra pessoas, empreendedores vendendo o mesmo serviço e o mesmo produto. Mas realmente o diferencial, por exemplo, desse spa que a gente foi a questão de ter processos muito bem definidos, que no final esses processos, o conjunto deles, cria aquela harmonia e cria a experiência que a gente quer como consumidor, né? A gente não verbaliza o que é isso, mas a gente quer viver. Então, o spa foi um momento que não era só lavar o cabelo diferente, deitar numa maca e viver uma experiência, né? Lavar o cabelo bonitinho, secar o cabelo bonitinho, não era só isso. Era várias etapas muito bem coordenadas, desde a hora que a gente chegou, a forma como eles receberam a gente, tudo eles ficavam explicando muito bem. Então, quando eles percebiam, como a Lu falou, que a gente estava filmando pro story, todos os funcionários ficavam dando tchauzinho e queriam mostrar, e queriam às vezes até repetir etapas para a gente filmar. Sim. Então, a gente percebe que a experiência do que eles nos proporcionam ali é a combinação de uma série de processos que no final geram esse ritual que faz com que a gente compartilhe nas redes sociais e faça com que mais pessoas queiram conhecer aquele lugar. E do ponto de vista assim, de paciente, do paciente coreano para o paciente brasileiro, você sentiu diferença? O que você acha? Sim, totalmente. Várias diferenças, na verdade. A gente conheceu algumas clínicas lá, né? Clínicas dermatológicas, e o que eu percebo é que a Coreia está muito à frente em termos, como eu falei, de processo, de rituais, da forma como eles cuidam da pele, mas o paciente coreano ele é muito mais prático do que o paciente brasileiro, né? Então, ao mesmo tempo que ele vive todas essas experiências, esses processos, ele é um paciente que ele vai chegar no médico de forma diferente. Então, as clínicas, elas todas têm um concierge, uma pessoa que fala ali 1, 2, 3, 4, várias línguas, porque eles recebem pacientes do mundo inteiro, né? Então a Coreia tem essa coisa do turismo médico muito forte. Então a primeira etapa do paciente é passar por um concierge, depois ele passa pelo médico. Quando ele chega no médico, ele já tem tudo que ele vai precisar fazer, né? O concierge já deu toda
essa orientação, já montou toda a rotina dele, então ele é muito mais prático no que ele busca em termos de procedimento, mas eu também acho que a forma como o paciente é tratado dentro da clínica é de uma maneira mais eficiente também, né? O médico, ele está muito mais focado em fazer o procedimento. Eu sei que para alguns é até um pouco polêmico, porque para alguns médicos que a gente conversou lá, alguns falavam, mas eu não gosto disso, eu prefiro que o paciente tenha mais tempo comigo. Outros já falavam, não, eu acho que isso otimiza o processo, porque o paciente já chega mais consciente do que ele tem que fazer, eu uso o meu tempo realmente para fazer o procedimento. Então, é realmente uma questão de interpretação e como cada médico vai colocar isso dentro da sua realidade, mas eu vejo que o paciente coreano ele é muito mais prático, ele sai ali do consultório já com toda a programação anual dele, e ele volta para o consultório, digamos que mensalmente, para cumprir aquela rotina. O tratamento acaba sendo um pouco mais rápido, então eu vejo que no Brasil a gente gosta mais de entregar nas clínicas, né? Porque nos espaços coreanos a gente vê uma outra realidade, mas nas clínicas eu vejo que a experiência ela é um pouco mais enxuta do que a experiência no Brasil. E aí eu acho que o mais legal é entender que não dá para ver isso na Coreia e falar, então eu vou fazer na minha clínica aqui. Porque a nossa realidade cultural é outra. O paciente hoje, ele vem fazer um procedimento que às vezes é o sonho daquela pessoa, às vezes ela está se programando há muito tempo, ou às vezes é aquele momento que ela tira para relaxar, para desconectar da realidade dela, né? Então não dá para a gente querer talvez trazer essa coisa muito prática para o Brasil, que a gente vai perder espaço, né? Então, para a gente entregar valor no Brasil, a gente tem que realmente criar uma experiência que envolva o paciente muito mais do que só chegar e fazer um procedimento, como é o caso dos espaços coreanos, que eles fazem exatamente isso. Então, Sá, de que maneira que você acha que a gente conseguiria adaptar esse sensorial que você viveu lá para nossa realidade no Brasil? Então, a gente visitou alguns spas e eu acho que o spa tinha muito esse cuidado do sensorial. Então, a forma como eles te recebiam ali na clínica, a forma como eles te colocavam na sala de espera, a forma como eles te preparavam para cada etapa do tratamento. Então, acho que a gente tem que realmente pensar em como adequar isso para a nossa realidade, porque o paciente aqui vive em outro clima, tem outras prioridades na vida, mas eu acho que é super possível. O que eu gostei muito é de ver como o tratamento não envolve só a entrega do resultado em si. Então, por exemplo, vou tentar contextualizar o tratamento. Aqui, o que a gente deveria ter é o tratamento que não é só o laser. Antes do laser, a gente tem uma etapa, que é uma etapa que a gente está ali tirando toda aquela compressão do paciente, a gente está fazendo ele relaxar, ficar calmo, até para ele sentir menos dor, de repente, em algum procedimento. Então, acho que isso são coisas que na Coreia eu vejo que serve realmente de insight do que a gente viu lá para tentar incorporar aqui. Então, por exemplo, antes de eu aplicar um laser ou antes de eu fazer algum injetável no paciente, eu coloco ele numa sala mais tranquila, a forma como eu passo o anestésico nele, então a forma como elas passavam, por exemplo, a forma como elas limpavam a nossa pele antes de um spa lá, era surreal, tu não sentia a mão da pessoa, né? E quando tu sentia, era nos movimentos muito... Parece que estavam ritmados, né? Tudo coordenado. Quase um balé, né? No nosso rosto. Então, acho que isso são coisas que são super possíveis de incorporar aqui pré-procedimento médico, né? Eu acho que também, talvez seja por isso que eu gostei tanto da Coreia. Isso tem muito a ver com o que eu tenho lá na clínica. Lógico que toda vez que a gente viaja, a gente sempre acaba trazendo alguma coisa da Coreia, então, que é muito rico nisso, a gente trouxe muitos insights de lá. Mas eu sempre dei muito valor, porque eu, como consumidora, eu quero... isso, porque às vezes é o momento que a gente tira da nossa agenda pra gente se cuidar. Então, se eu vou, por exemplo, sei lá, tirando da minha área, vou para um salão de beleza e eu tô numa cadeira desconfortável, a pessoa não se dá o trabalho de pelo menos fazer, sabe, assim, uma massagenzinha no meu couro cabeludo. Poxa, é o momento que eu tirei pra mim. Então, não custa, são mudanças, assim, que não custam dinheiro, né? E às vezes nem tempo. É um cuidado a mais, é se colocar no lugar do outro. Acredito que tudo que a gente pode acrescentar ali na experiência, poxa, não custa. Acho que vale a pena, sabe? Então, desde um laser, enfim, ter um lugar gostoso para você esperar, isso torna a experiência memorável, dá vontade do paciente voltar, né? Que ele se sinta em casa e acolhido. E isso é bem importante porque, assim como na Coreia tem
a cada prédio tem diversas clínicas, né? Aqui no Brasil também, a gente tem muito dermatologista, muitos profissionais de outras áreas que fazem os mesmos tratamentos, os mesmos procedimentos. Então, como que a gente se diferencia no mercado? Fica cada vez mais difícil, parece que é cada vez mais difícil, né? E entram várias questões para a gente se diferenciar, o posicionamento, tudo que a gente vive falando, né, no nosso mundo do marketing, mas é também a experiência que a gente entrega no nosso laser. Então, por exemplo, a forma como eu aplico o laser, como eu aplico o Ultraformer na tua clínica, é a forma que eu só encontro na tua clínica. Sim. Se for só passar o Ultraformer ali no rosto, isso qualquer outro lugar vai fazer. Então eu vejo que é uma forma também de a gente se diferenciar no mercado, de aumentar a percepção de valor e no final das contas, mesmo que aquilo custe muito pouco para a clínica, mas aquilo te entrega, te faz crescer tanto o valor na entrega do que a tua equipe tá fazendo, que tu consegue aumentar o teu preço. Então é uma maneira também de se diferenciar no mercado, na minha opinião, porque tu entrega muito além do que eu, num primeiro momento, fui buscar na clínica e de realmente colocar a tua clínica em outro patamar, onde as pessoas não conseguem, às vezes, nem dizer, nossa, mas eu gosto muito de fazer lá, custa X reais a mais, mas se eu for fazer em outro lugar, eu não vou encontrar aquilo. Então acaba que a gente coloca a clínica numa posição um pouco até incomparável com outros lugares, eu diria. Deixa um atendimento muito particular de cada lugar, né? Eu acho que esse é o ingrediente secreto, digamos assim. Cada clínica vai encontrar o seu. Sim. Quando a gente fala da Coreia, a gente pensa muito naquela pele coreana perfeita. Como que a gente consegue comunicar os resultados dos protocolos em clínica sem parecer apelativo ou sem prometer algo irreal? É sempre um cuidado que eu tenho. Eu queria muito que você falasse sobre isso. Sim, eu acho que o mais importante é entender que a nossa realidade é totalmente diferente da realidade da coreana. E a gente, como marketing, a gente pode usar desses termos, né, do Glass Skin, do K-Beauties, que são os termos que estão em alta, que a gente sabe que só de usar uma palavrinha como essa, a gente já chama muito mais atenção para o conteúdo, para a propaganda, mas eu acho complicado a gente prometer essa questão do resultado. Porque a coreana está vivendo em outro clima, outra realidade, ela tem outro, né, falando do lado médico, mas é outra genética. Então não tem como a gente prometer isso. E ao mesmo tempo, a expectativa da coreana com o tratamento é diferente da nossa expectativa. Então a pele delas lá, a gente até comentava, né? Gente, é uma linha tênue entre uma pele que ela tá oleosa e uma pele que é glass, né? Então, se a gente replicasse aquela pele aqui... Sim, a gente ia ser julgada. Sim, totalmente. Então, a gente tem que entender que a paciente daqui, ela pode até se interessar pelo glass skin, mas o glass skin de verdade, que é essa pele que brilha mesmo, ela não vai querer. Não caberia. Se ela sair na rua com aquela... Ela nem consegue sair na rua, ela vai passar um pó, né? Porque a nossa cultura é... A gente vive num lugar quente, a gente tem a pele naturalmente mais oleosa, então a gente tem trauma de pele que brilha. Sim. Então não adianta a gente querer prometer tanto e falar que a gente vai entregar aquela pele, porque a gente não vai conseguir, e porque a paciente não vai querer, mesmo que ela se sinta muito atraída num primeiro momento. Acho que a gente tem que ocidentalizar um pouco. Sim. É igual o sushi, né? Ele deve ter mudado muito até ele chegar até aqui. Então, a mesma coisa a gente precisa... acho que a gente consegue aprender, replicar, mas colocando um tempero brasileiro. Sim. Porque senão o resultado não vai ser como a gente espera. Sim. E ao mesmo tempo falando dessa questão de marketing, né? Eu não sei se tu percebeu isso, mas a forma como as clínicas se posicionam lá, os médicos, é totalmente diferente da forma como a gente usa o marketing aqui no Brasil. Então, enquanto a gente tem essa questão de explorar muito rede social, de o médico produzir muito conteúdo, lá a gente entrava no Instagram das clínicas super bombadas e eram Instagrams mais de propaganda mesmo, mais falando sobre o preço, sobre o benefício, aquela coisa mais engessada, tu não sabia quem era necessariamente o médico que iria te atender, tu não via um rosto ali, então a gente tem um marketing muito mais humanizado do que eles, ao mesmo tempo que eles têm essa questão da propaganda, às vezes um pouco mais explícita que a nossa, né? Eu acho que até por questões de regras, que a gente acaba tendo as regras do CRM que são completamente diferentes, com certeza, das regras do que eles têm lá. Não sei se isso foi uma coisa que tu percebeu também. Sim, na verdade, até da recepção da clínica. A gente não consegue ter exatamente uma ideia, a não ser que você vá referenciado, se aquela clínica de fato é uma clínica bem legal ou não.
Porque você não consegue... Aqui no Brasil, eu acho que o Instagram funciona muito como uma vitrine, né? Então, aqui você está vendo como eu me visto, como eu falo, a minha forma de pensar. Você consegue se conectar ou não. Então, a gente consegue fazer aquela triagem do médico através das redes sociais, conhecer um pouco mais dele, né? A partir disso. E lá era uma coisa muito mecânica, né? Sim. Você sabia mais sobre as marcas e sobre os produtos e os procedimentos que eles vendiam na clínica do que, de fato, como e por quem era realizado aquele procedimento, né? Não tinha essa pegada tão educativa, né? Sim. Ao mesmo tempo que eu vejo, né? Antes de a gente ir para a Coreia, alguns dias antes, na verdade, eu comecei a pesquisar muito sobre clínica, sobre skincare coreano, e eu via que tinha algumas clínicas que eram muito mais voltadas para o turismo médico. Essas clínicas, apesar de elas terem contas, assim, mais flopadas, como a gente diz, né, na rede social, mas elas investiam muito em criadores de conteúdo que iam até a clínica e postavam na conta deles mesmo, para parecer orgânico, parecer que não é uma coisa paga, falando sobre aquela clínica. E isso porque, de novo, né, o comportamento do gringo que vai para a Coreia fazer um procedimento é diferente do comportamento do coreano. Né? Então, a coreana ela é mais tímida, ela é mais discreta e talvez ela não consuma o médico dentro da rede social como a gente aqui. Então, a gente quer saber o que a Luciana veste, o que a Luciana come, que atividade física que ela faz. Lá, ela só quer sentar na maca, fazer o procedimento e ir embora. Às vezes, né? ela nem sabe quem é a médica que vai atender, né? Sim. Talvez ela conheça mais a concierge, que é aquela pessoa que faz aquela triagem, indica os procedimentos, do que, de fato, a médica que está atendendo e executando o procedimento de fato. Sim. Mas, assim, a gente pode tirar muita coisa da Coreia, né? Mas eu acho que a sacada é sempre adequar, customizar os insights para a tua realidade, para o teu consultório e principalmente para o teu perfil de paciente. Porque não adianta a gente achar que vai fazer por exemplo, um procedimento que alguma colega que foi para a Coreia fez, vou colocar no meu consultório e vai funcionar. Não vai funcionar. O teu perfil de paciente, às vezes, é totalmente diferente do perfil de paciente dela, né? Então, acho que o mais importante em tudo é a gente consumir, tá? Com a mente aberta, mas a gente pensar como que eu adequo isso à minha realidade, do meu consultório e das minhas pacientes. Legal. A gente vai nichando, volta para o Brasil, volta para o Amazonas, para Manaus, para dentro da minha clínica, a gente sabe exatamente quem é aquela pessoa que a gente atende. E estando no Brasil, né, falando em marketing médico e tudo mais, Sabrina, eu vou entrar num assunto que eu acho que é bem pertinente, porque a maioria dos médicos em algum momento já se viu nessa situação. Aqui, como a gente acabou de falar, a gente produz muito conteúdo, através deles os pacientes conhecem a gente e tudo mais. Isso tem todo um lado positivo, eu acho que serve como uma grande vitrine e eu acho extremamente importante que a gente se posicione e encontre um tempo na agenda para fazer isso. Por exemplo, estamos aqui no domingo. Mas a maioria dos médicos, e principalmente os médicos que são mais acadêmicos, né, enfim, fizeram universidade, fizeram residência, né, fizeram toda uma preparação, prova de título, temos RQE e tudo mais, a gente se pensa assim, agora eu vou ter que ir para o Instagram, vou ter que fazer vídeo, como se fosse uma coisa muito ruim, e existe muito aquele medo do hate, né, e da rejeição e tudo mais. E qual é o teu pensamento em relação a isso? Eu tenho um pensamento de que se tu deixa de fazer, se tu deixa de se posicionar, se tu deixa de produzir conteúdo, porque tu tem medo desse hate, tu tá abrindo espaço para profissionais não tão qualificados ganharem voz, ganharem uma credibilidade que eles nem deveriam ganhar. E no final das contas a gente vê, né, todas essas notícias ruins de procedimentos que deram errados e pessoas que passam por situações que elas não precisariam passar, porque a gente está deixando de comunicar, a gente está deixando de se posicionar e mostrar para o paciente, para o potencial paciente, que ele poderia, né, o que ele poderia fazer, o que ele deveria fazer, o que ele poderia acreditar. Então, eu acho que tem sim esse medo de parecer bobo, né, de parecer infantil, de parecer o blogueiro, né, que as pessoas até trazem isso como um termo ruim, mas quando tu deixa de fazer isso, tu dá espaço para uma pessoa que estudou muito menos que tu, que se qualificou muito menos que tu, de ganhar espaço e ganhar paciente, e às vezes tirar um paciente da tua agenda porque tu tá com medo de parecer charlatão, de parecer um marqueteiro, né? Então é uma questão que a gente já não tem mais como voltar atrás. Hoje não existe a possibilidade, mesmo aquela pessoa que estudou muito, o médico que é super acadêmico,
eu aposto que ele consome conteúdo de outros nichos dentro da rede social. Então ele vai num hotel porque ele viu alguém indo naquele hotel na rede social, a pessoa foi e postou, ele vai num restaurante. Aliás, antes de ele ir num restaurante, ele entra na conta daquele restaurante, vê como é que é aquele ambiente, se é legal. Já sabe até o que ele vai comer, né? Às vezes sabe que vai comer, porque já tem o cardápio ali, já tem a foto do prato. Então, a gente vive nessa realidade, a gente está totalmente digitalizado. Tudo a gente consome antes na rede social. Então, não tem por que a gente ficar negando, porque realmente tu só vai perder espaço. E vai perder paciente, e vai ver pessoas que estudaram menos, às vezes pessoas que são mais jovens que tu, ganhando um espaço muito grande, porque tu ficou com medo, ficou com vergonha, decidiu lutar contra um sistema que não vai voltar atrás. Então, é a nova realidade. Tem que se adequar. Eu acho, a minha opinião agora, pessoal, né? Quando eu saí da residência, eu já encontrei o mundo digital acontecendo, né? O Instagram já acontecia, já tinha alguns médicos publicando e tudo, então foi um pouco mais fácil entrar, mas muita gente ainda, né, meus contemporâneos, até hoje ainda não se encontraram nesse ambiente. Eu acho que o que mais importante é a gente se conhecer e conhecer o nosso paciente, né? Eu acho que encontrar a nossa forma de se comunicar, com quem eu estou conversando, o que elas gostam de consumir, eles gostam de consumir, encontrar uma maneira de fazer que você se sinta confortável, que você não se envergonhe, mas ao mesmo tempo a gente precisa, assim, né, colocar um pouquinho a cara a tapa, e ninguém é tão perfeito, eu vou falar sempre uma besteira aqui, outra acolá, mas não tem como a gente esperar que a gente seja perfeito o tempo todo. Eu acho que o medo de errar, de falar uma besteira, de ser julgado, etc e tal, isso bloqueia, isso faz com que a pessoa não cresça, como você falou, e acaba realmente abrindo espaço para quem nem deveria estar ali, né? Sim, e eu acho que tem muito esse estigma, né, de que produzir conteúdo, eu preciso aparecer dançando, eu preciso aparecer blogueirinha, eu preciso mostrar tudo que eu faço. E não é isso. Existem formas, existe a tua forma de fazer conteúdo. E o que as pessoas, os médicos, às vezes têm receio é de que se, por exemplo, eu for investir em marketing, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que expor a minha vida pessoal. E não é. É entender de fato o que tu acredita, até onde tu se sente confortável. Pelo menos a gente, como agência, não jamais vai falar para um médico se transformar em alguma coisa que ele não é. A gente tem um processo que até demora, tem médico que até fica questionando, não tem como encurtar isso, que é um processo de diagnóstico, de entender o que a Luciana gosta, como que a Luciana é. Não vai adiantar eu falar para a Luciana fazer um conteúdo X que não tem nada a ver com ela, só porque aquele conteúdo viralizou. Eu já sei que a hora que eu mandar aquilo para a Luciana, ela vai falar, meu Deus, essa menina tá ficando louca. O que ela tá achando que eu vou fazer isso? E às vezes isso vai até criando um trauma no médico, né? Porque ele vai achando que o marketing é desse jeito. Então, não existe uma receita de bolo no marketing, na forma como tu se posiciona. Existe a agência, ou a empresa, enfim, que estiver te assessorando, ela precisa ter um conhecimento muito forte do teu branding pessoal, ou do teu branding, do branding da tua clínica, né? Entender como essa clínica deve se posicionar, como esse médico deve se posicionar para atrair o perfil de paciente que ele quer. E aí, a partir disso, traçar, assim, a estratégia de conteúdo, a estratégia de evento, de relacionamento, que mais casa com a realidade daquele médico. Mas não existe uma forma única de fazer isso. Existem inúmeras formas. Então, tem cliente que ele não vai tão bem em vídeo, ele não gosta, mas a gente precisa ter vídeo, então a gente vai encontrar uma realidade, algo que caiba, na verdade, na realidade dele, mas precisa ter esse formato de conteúdo. O que não dá é pra gente falar para esse médico, então a gente vai ter que gravar um podcast contigo. E essa pessoa é super tímida, não vai ter como fazer isso, né? Mas existem formas e formas de fazer isso. E cabe muito ao médico também entender, conhecer, pesquisar a empresa que ele vai contratar, porque tu precisa, pelo menos eu acredito isso, precisa ter um fit com aquela empresa. Sim. Porque se tu, às vezes o médico olha, eu gosto muito do que a Luciana faz, eu quero ser igual ela. Mas tu quer fazer o que ela faz? Né? Tu quer contratar a agência dela porque tu quer ser igual a ela, mas tu quer fazer o que ela está fazendo? Tu quer dedicar o tempo que ela está dedicando no marketing? Isso vale para tudo na vida, né? Mas eu estou trazendo para essa questão do marketing. Às vezes a pessoa não quer e ela não vai fazer aquilo. E tá tudo certo, mas ela tem que entender que ela não vai conseguir o resultado que tu tá tendo. Então, eu acho que quando a gente está falando de marketing, é muito sobre entender que não existe uma fórmula mágica
existe a gente entender qual seria o posicionamento ideal de cada um e adequar as estratégias para esse cliente, né? Eu acredito que tudo aquilo que é genuíno, autêntico, comunica, brilha, né? Então não adianta a gente pegar, como você falou, uma pessoa de uma personalidade X e encaixar num formato de marketing Y. Aquilo vai ficar artificial, ela não vai se sentir confortável, nem ela vai querer assistir aquele vídeo de novo. E os pacientes não vão se identificar com aquilo e automaticamente não vai ter resultado. E não vai ser sustentável. Aquela pessoa ela vai fazer uma, vai fazer duas e ela vai desistir. E uma outra coisa do marketing, que eu não sei se todo... Não vou nem falar médico, né? Mas todo profissional, ele já sacou isso aqui. Hoje em dia é muito mais fácil a gente conseguir cliente. Antes a gente tinha que abrir o consultório, sentar no consultório e ficar ali esperando. 5 anos era o tempo que a gente esperava para começar a ter paciente. Ficar esperando o paciente vir. Hoje não, hoje eu tenho uma plataforma que tem milhões de pessoas ali dentro, onde eu produzo um conteúdo e falo, olha, eu acredito, exemplo, né? Eu acredito e defendo com unhas e dentes o skincare coreano. Ou eu não acredito que o skincare coreano é eficiente na pele brasileira. E quando eu me posiciono desse jeito, acontece a mágica de eu atrair pessoas que acreditam na mesma coisa. Então, olha que bom, olha como é benéfico a gente entender como se posicionar da maneira correta, como colocar o que a gente acredita ali, porque a gente otimiza até a nossa agenda. Sim. O paciente que está chegando é um paciente que acredita em ti, que confia, com as coisas que você concorda. já colocou. Exato. Eu acho que assim, o cavalo tá passando, ou você monta e vai, ou ele vai embora, amor, e assim, você perdeu a oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de mostrar nosso trabalho, de encurtar o tempo de crescimento de clínica. Acho que dá para fazer isso de uma maneira honesta, né? Trazer informação de qualidade, né? Educação para os nossos pacientes. Eu acho que isso é tão importante. A gente tem uma ferramenta que é de graça. Exato. Basta a gente aproveitar. A gente tem que saber usar ela da forma inteligente, mas... Sim. E pra gente encerrar, eu queria que você me dissesse qual a tendência que você aposta em 2026 quando a gente pensa em marketing médico. Sim, eu continuo acreditando na mesma aposta que eu fiz lá no começo do ano, que se consolidou muito, que é mais essa questão de relacionamento com o paciente. Então, muito pela questão ali da pandemia, onde a gente vivia no boom das coisas online, né? Tudo a gente fazia online, fazia um curso online, fazia uma consulta online. Hoje a gente vive muito mais a questão do in real life, que a gente chama, do que está acontecendo, do evento que está acontecendo, da experiência, do toque, da troca com as pessoas. Então, eu vejo que agora o médico que já investiu no digital, ele precisa dar o próximo passo. Ele precisa começar a investir em experiências na vida real, para se conectar mais com as pacientes que ele já tem e também, às vezes, até com o público que ainda não é paciente, mas que quer ser. Então, eu acredito muito que em 2026 a gente já está vendo isso, mas a gente vai continuar vendo mais médicos fazendo eventos, então eventos que não necessariamente tenham a ver com a especialidade dele. Então, por exemplo, na dermatologia, não necessariamente um evento para falar de pele, não necessariamente um evento de skincare ou uma palestra, mas um evento onde tu consiga se conectar a tua essência com a essência também das suas pacientes. Então, conectar ali os mesmos valores e trazer essa paciente para uma experiência que realmente vá além do que tu tá oferecendo para ela dentro do consultório, né? Vai além da venda. Isso de quebra traz a gente aproximação, né? Traz com que esse paciente volte mais para o consultório, né? Então, essa paciente tem mais chances de comprar, por exemplo, um protocolo novo, uma tecnologia nova que tu lança, porque ela está mais aberta, ela está mais conectada contigo, porque ela vive essas experiências contigo fora do consultório. Traz também a questão de esse paciente reverberar a tua marca, porque a gente vive hoje no digital, então eu vou num evento, eu posto que eu estou nesse evento, a minha amiga vê que eu estou nesse evento, ela fala, quem é essa Luciana aqui? Então ela passa a te conhecer. Então ajuda muito nessa questão também de a gente conseguir aumentar o alcance da tua marca, do teu nome. Então acho que é uma estratégia que, por exemplo, as marcas já estão fazendo muito, marcas de beauty, elas pegam as influenciadoras, né, as embaixadoras da marca e levam para viagens. Isso, inclusive, não sei como que a gente poderia adequar isso para a realidade do médico, mas é uma realidade bem, bem forte nas marcas. Elas estão fazendo viagens, e não só viagens com influenciadoras, mas viagens com consumidoras. Então, por exemplo, a marca, vou chutar qualquer marca aqui, tá? Mas, por exemplo, a Dior, ela viu ali, ela pegou uma cliente que produz muito conteúdo, que fala muito da marca, ou uma cliente que comprou muito aquela marca, não necessariamente uma cliente
influenciadora, né? E ela pega essa cliente e leva para uma viagem, para uma coisa fora da realidade dela. Então, as marcas de beauty, de fashion estão fazendo muito isso. Não sei se a gente consegue fazer no meio médico, mas é uma tendência forte também. O que é muito legal porque a gente faz isso de uma maneira muito orgânica Sim. há alguns anos, né? Então eu lembro que o primeiro evento que a gente fez foi... Eu falo que eu sempre gosto de fazer eventos pequenininhos, justamente para gerar essa conexão, para eu conseguir sentar, conversar, tomar um drink com cada paciente, né? Eu acho que a gente tem uma troca muito gostosa. E por elas já chegarem até a clínica, por se identificarem comigo, isso acontece de uma maneira muito natural. E quando a gente consegue fazer um evento pequeno, que a gente consegue dar atenção para todo mundo, com temas fechados, é muito gostoso. A gente começou fazendo alguns anos atrás, de uma maneira muito orgânica, não sabia que ia virar tendência, talvez, ó, em 2026, Sim. mas a gente já fazia, e foi muito legal. O primeiro evento que a gente fez foi um evento num sexy shop. E foi muito divertido, os pacientes amaram, e elas saíram de lá pedindo outros. E a partir daí a gente fez ainda alguns, a gente faz sempre Dia dos Namorados, a gente escolhe algumas datas. Quando a gente trouxe o Fotona, a gente fez um bem legal também, a gente associou moda no meio do contexto. Então é algo que eu realmente gosto muito de fazer e em 2026 a gente vai seguir essa tendência. Com certeza. Vamos colocar no calendário vários eventinhos, várias experiências. Bom, eu quero encerrar agradecendo a sua participação aqui, Sabrina. Foi maravilhoso conhecer a Coreia com você. Eu já quero saber quais serão os nossos próximos destinos. Foi maravilhoso bater esse papo aqui contigo. E também obrigada por gerir a minha conta, né, de marketing, de tudo, na verdade. Marketing interno e marketing digital. Com tanto cuidado e gentileza que você e sua equipe sabem fazer. Eu que agradeço por esse convite, né, de estar aqui do outro lado das câmeras. É um prazer, com certeza, assinar teu marketing, fazer parte da tua trajetória. É muito legal quando a gente tem clientes assim que a gente se identifica tanto, que o trabalho às vezes vai além do trabalho, na verdade. Sim. Que a gente consegue criar essa conexão. Então, com certeza, é uma troca que os dois lados saem ganhando, né? Eu acho que quando a gente se aproxima, a gente se conhece tanto que até tudo que a gente for fazer daqui para frente em termos de marketing tem mais resultado, tem mais a nossa energia, né? Porque a gente está sendo mais eficiente. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada a você também por ter ficado com a gente até aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Você pode conhecer a agência da Sabrina através do Instagram. @fevermarketing. Até a próxima.